Bom dia àqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aqueles que se fazem presente nessa, que é a nossa última reunião ordinária antes do recesso. Senhores vereadores, senhor presidente Mário Sokawa, essa semana é uma semana importantíssima para as definições políticas que irão acontecer em vista das eleições de 3 de outubro. Imagino que muitas forças vão se organizar, muita coisa ainda vai acontecer. As convenções que estão autorizadas a partir do dia 15 deverão até o dia 30 terem desfecho, tanto nas candidaturas para a presidência da República, governo federal, governo estadual e também os diversos candidatos das diversas chapas proporcionais. Eu, particularmente, tenho um sentimento de profunda tristeza de não termos tido uma reforma política que tivesse proporcionado as condições de igualdade para a disputa eleitoral e, ao mesmo tempo, uma organização mínima de ideologia e de projetos para o futuro. Nosso país, na minha opinião, teve oportunidade de fazer uma reforma, nem que ela não fosse tão grande, mas pelo menos razoável, e andou para trás. Vejo que nós vamos ter uma disputa no governo federal bastante confusa, aonde ainda nós vamos ressoar as disputas que aconteceram diante da retirada dos impeachments que aconteceram com a presidenta Dilma e aqueles que não aconteceram com o presidente Temer. Acho que tudo isso fez com que surgissem candidaturas que eu não acredito que elas possam cuidar do nosso país, porque elas apenas radicalizam discursos sem apresentar nenhuma proposta de transformação. Eu ainda não sei para que lado meu partido vai optar no governo federal, mas se eu pudesse escolher com liberdade, sem ter que olhar qual vai ser a direção partidária, sem dúvida nenhuma eu cuidaria de apoiar o ex-governador, senador Álvaro Dias, pelo simples motivo dele poder dizer que é preciso refundar a República. E eu acho que se nós não tivermos uma nova Constituição que reforme tudo isso, e talvez uma Constituição como era a proposta da CNBB, de pessoas que uma vez fazendo a reforma política e tributária, não pudessem participar depois de um pleito ou de serem deputados e senadores. E assim fariam sem interesse pessoal. E vocês podem ter certeza que se isso acontecer, eu sou candidato a participar desse instrumento de transformação, abrindo mão de uma vida parlamentar, na possibilidade de reformar aquilo que precisa ser reformado, que são as nossas instituições políticas. Espero que os candidatos apresentem essa proposta e que meu partido, na escolha do candidato a presidente, possa pensar quem é que vai reformar o Brasil. No governo do Estado, meu partido tem um candidato ao governo, Ratinho Júnior, e que tem se colocado como uma perspectiva de ser o jovem na política. Também espero que o Paraná passe por uma grande reforma, uma vez que eu tenho visto e passamos por um governo que nos entristeceu, que nos oprimiu. O governador Beto Richa foi, na minha opinião, uma grande decepção. Eu que tive a oportunidade, ainda criança, de conhecer o pai dele, José Richa, e de admirá-lo como grande político. Um homem que nasceu na igreja, no Cursilho, e dali ele fez toda uma nova ação. Até mesmo houve um prefeito aqui em Maringá, Saíde Ferreira, cuja base era também ligado ao Cursilho da Igreja Católica, e a gente depois vai olhar este que surgiu lá em Curitiba e que deixou marcas que sem dúvida nenhuma poderão colocá-lo, quiçá, até mesmo na cadeia. Então tudo isso faz com que a gente mergulhe numa preocupação muito grande de que para onde vai o nosso país? Quem vai dirigir tudo isso? E talvez a eleição de deputados que sejam desprovidos de interesses pessoais possam gerar pessoas que abram mão de desejos pessoais.
Abram mão da sua identidade pessoal. Eu, particularmente, hoje, para tristeza, não consigo enxergar no horizonte uma possibilidade, com essa legislação, de uma eleição para minha vontade, que era de ser deputado federal. Acredito que poderia ter grande força para fazer transformações. Acho que teria uma boa votação na cidade de Maringá, onde eu conseguiria levar meu discurso. Mas dificilmente eu conseguiria chegar nas cidades ao redor, aonde as emendas parlamentares, os diretórios montados, se recusam, sem dúvida nenhuma, a me dar apoio, e eu não teria condições sequer de distribuir material nesses lugares, ou apresentar as minhas ideias. Isso me encheu de tristeza, de ver como a força partidária não trabalhou para procurar as melhores pessoas. Mesmo assim, vou para a convenção do meu partido no dia 21, de coração aberto. Provavelmente, acabarei declinando da minha candidatura a deputado federal, vendo que a nossa região, na minha humilde opinião, não é representada por aqueles que o povo colocou lá. Tanto no governo federal, quanto no governo estadual, não me sinto representado como povo e não vejo estes pares lutando para verem o Estado melhor, um Estado mais independente e uma nação capaz de honrar seus filhos. Que estas 2 semanas Deus possa colocar o seu olhar de amor e dar um pouco mais de consciência para aqueles que vão decidir as diversas chapas e candidaturas no nosso país e no nosso governo do Estado. Muito obrigado.